Para falar hoje sobre principalmente as operações. Então, eu vou fazer um lembrete aqui rapidinho sobre o que a gente já viu, falar sobre as operações que nós já vimos, né? E também sobre a divisão que eu não falei. Ficou faltando só essa operação. Então, chama-se divisão, mas é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Tá? É basicamente uma simplificação da representação algébrica. Vou falar isso para vocês e no finalzinho tem uma tarefinha para a gente terminar. Tá? São só 3 itens, bem curtinho, bem rapidinho, só para treinar um pouquinho mesmo, para a gente chegar na semana que vem já sabendo como representar e operar com esses valores. Beleza? Bora lá então. Eu vou fechar minha câmera aqui para vocês focarem na apresentação. Então vamos lembrar aqui o que a gente já falou sobre os números complexos. Né? Então, a representação, do mesmo jeito que a gente tem os inteiros, os naturais, a letra que representa esse conjunto aqui é um Czinho, tá? Um Czinho diferenciado. Então, esse aqui, sempre que tiver esse Czinho aqui, nos textos vocês vão ver mais bonitinho. Mas sempre que tiver esse Czinho aqui, indica o conjunto dos números complexos. E até agora, o que a gente sabe sobre os números complexos? A gente sabe a representação algébrica, que é da forma Z, que é o mais comum para se representar os números complexos. Tá? Então, escrevendo 2 é um Z, igual a mais B. E aí, olha, o que tem nessa formulazinha aqui? Z é o nosso número complexo, o A e o B são números reais. Tá? Então, vou colocar aqui A e B, números reais. E o izinho que aparece aqui? O i, a gente viu que i ao quadrado é igual a menos 1. Então, aqui está a noção que a gente não tinha. Um número ao quadrado que o resultado é negativo. Então, a unidade imaginária, que é esse zinho aqui para a gente, vai ser igual a menos 1. O que a gente pode tirar disso aqui? Que vai ser útil na hora de fazer os cálculos. Que o i, extraindo a raiz quadrada aqui, né? A gente tem que i é raiz quadrada de menos 1. Beleza? Então, isso aqui vai ser o principal para a gente. Exemplos. Né? O que a gente tem de exemplo aqui, então, desses valores? Primeiro caso aqui, olha. Z, colocar assim, Z1, Z2, Z3, tá. Que é mais comum. Mas pode colocar A, B, C, D, X, Y, tanto faz. Então, o Z1 eu vou chamar aqui de 3, mais 2, I. Tá? Então, a gente vai escrever assim, entendendo que o que está escrito aqui é 3 mais 2 vezes o que é o I? Raiz de menos 1. Tá? Então, a gente vai escrever o izinho, entendendo que no lugar desse I é raiz de menos 1. E aí, o número complexo na forma algébrica ele é composto de duas partes. Uma parte real, né? Eu vou colocar aqui, parte real de Z1, que é o número que não acompanha o I, e a parte imaginária de Z1, que é o número que acompanha o I. Então, aqui é 2. Então, a parte real é 3 e a parte imaginária 2. Tá? Isso aqui vai ser importante, essa distinção aqui vai ser importante para a gente também na representação geométrica. Tá? Então, apesar de ser algo bem simples, só de olhar, eu sei que a parte real é 3, a parte real é 2, vamos treinar um pouquinho isso aqui, separar esses dois valores para não confundir e não usar isso aqui mais adiante de forma errada. Tá? Um outro caso, se fosse assim, Z2, vou tentar diferenciar o Z do 2, é igual a 4i, por exemplo. O que eu tenho nesse caso aqui? Olha, a parte real do Z2 é 0 e a parte imaginária 4.
Beleza? Então, ó, se não aparece aqui o valor que não tem o i, significa que é zero. Né? O que está escrito aqui, a gente não vai escrever assim, 0 mais 4i, mas fica subentendido que é 0 mais 4i. Então, a parte real é zero. Esse tipo de número aqui, ó, como o Z2, a gente chama de número imaginário puro. Tá? Por quê? Porque ele só tem a parte imaginária. E o número desse tipo aqui, olha, por exemplo, Z3 é igual a 4,7. Vou colocar o 4 para não confundir, não. Vou colocar 8,7. A parte real desse número é 8,7. E a parte imaginária é zero. Ah, então isso aqui não é um número complexo. É um número complexo. E a parte imaginária é zero. Só que a gente não chama isso aqui de número complexo, né? Não é comum a gente identificar, olhar para esse valor aqui e falar, isso aqui é um número complexo. É sim um número complexo, mas também é um caso de um número real, né? Não tem a parte imaginária. Né? Não vou escrever número real puro, né? Mas entende-se isso, que é um número real. E de K, na letra B, número imaginário puro. E na letra A, que tem as duas partes. Beleza? Então, a gente viu como é que representa, né? A gente começou com algumas situações que aparecia uma raiz negativa e solucionamos mudando um pouquinho a notação. Então, no lugar de raiz de menos 1, a gente começou a colocar i. Beleza. Se eu elevar ao quadrado, então tem um número ao quadrado que é menos 1. Essa aqui é a nossa forma algébrica. Eu sempre coloquei mais aqui, tá? No lugar do bi, mas lembra que o b pode ser um número negativo, então pode ficar a menos bi aqui também. Esses são os três principais tipos de números complexos. Até aqui tranquilo? Oi. São só exemplos aleatórios, tá? Então, o Z1, Z2 e Z3 são números aleatórios que eu escolhi para a gente analisar e encontrar a parte real e a parte imaginária, tá? Então, o Z3 é 8,7. Então, me fala um número aí, né? Na minha mente, 8,7. Fala um outro número complexo. Letra B, 4i. Outro número complexo, 3 mais 2i. Tá? Então, eu usei alguns exemplos aqui, mas poderia ter feito isso com qualquer outro valor que vocês mesmos poderiam ter me dito. Tá? Então, foi só a título de exemplo mesmo. Por exemplo, aqui. Ó. Me falem um outro número aí. Só pra gente ver uma coisa. 29. Só 29? Só 29. Então, ó, pode falar, Letícia. Sim, sempre o número que está com i, tá? Aqui o Arthur disse 29, só 29. De novo, olha. Então, já pegando o que o Arthur falou e o que a Letícia falou também, ó. O número imaginário, a parte imaginária sempre vai ser a que está acompanhada com i. No exemplo do Arthur, então, o que a gente tem? Que a parte real desse número aqui é 29. E a parte imaginária, que é sempre que está acompanhada com i, é zero. Por quê? Não aparece aqui, mas né, é zero. Zero vezes i. Zero, então não aparece. A parte imaginária é zero. E aí, só ressaltando o que eu disse no outro caso, olha, aqui a gente tem um número complexo que também é um número real. Tá? Até aqui tranquilo? Deu para entender o significado do izinho, que ele é um número também, e identificar a parte real da parte imaginária? Beleza. Então a gente fez essa identificação, né? A gente começou com alguns problemas que não dava para continuar resolvendo, aí a gente introduziu essa notação aqui. Falamos, olha, um novo conjunto mais amplo, né? Dá essa possibilidade de representar raízes quadradas ou raiz de índices par com valores negativos ali dentro. A gente chamou essa raiz de menos 1 de izinho.
Beleza. Então, tem outros números aqui, outra forma de representar, mas será que dá para continuar somando, subtraindo, multiplicando? A resposta é sim, né? A gente fez isso em outros casos. Nós falamos das operações. Nós falamos da adição, tá? E aí, só a título de exemplo, então aqui só exemplo mesmo, tá? Eu vou escolher um número aleatório Z1, que eu vou chamar de 3 mais 2i. E o número Z2, que eu vou chamar de 4 menos 1i só. A gente viu as operações de adição, subtração e multiplicação. Vou começar com a adição. Então, se eu quiser somar Z1 mais Z2, sempre vou usar esse Z1 e esse Z2 aqui, tá? Ficaria 3 mais 2i mais 4 menos i. Precisa sempre dos parênteses? Não, tá? Mas eu sempre vou colocar, porque em alguns casos a gente vai precisar fazer o jogo de sinal desse sinalzinho aqui de fora com o de dentro. Então sempre vou deixar em parênteses para acostumar e não errar depois. Como é que a gente faz a soma de números complexos? Parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Por isso que é importante saber identificar qual que é a parte real e qual que é a parte imaginária, né? Aqui é bem simples, né? Não vou escrever real e imaginária, vamos só observar. Real, 3 e 4, imaginária, 2 e menos i, é a mesma coisa que menos 1i, né? Então, a parte imaginária, mais 2 no primeiro e menos 1 no segundo. Então, somando aqui, olha, 3 mais 4, 7. E 2 mais menos i, né? Tem que tomar cuidado com isso aí. É mais menos i. Então, na verdade, é 2 menos 1 dá 1, né? Então, 7 menos i. Isso aqui é o resultado da soma de Z1 mais Z2. E a subtração, mesmo esquema, só que tomando cuidado com os sinais, né? Z1 menos Z2, por exemplo. Ficaria 3 mais 2i menos 4 menos i. E aí, o detalhe aqui é este sinal aqui fora dos parênteses, né? A gente vai ter que distribuir aqui e ver o que vai virar. Então, vai ficar assim. 3 mais 2i, né? E, na verdade, aqui, olha, vou fazer direto. Se ficar confuso, aí eu volto, tá? Eu vou fazer menos 4, né? E menos 1i, que, na verdade, é mais, né? Então, vai ficar assim, ó. 3 menos 4, eu tenho menos 1, né? Esse com esse. E agora a parte imaginária. É mais 2 menos 1. Né? Então, vai ficar 3i. Beleza? Até aqui tranquilo? Alguma dúvida? Kathleen, conseguiu observar onde que era? Aqui, ó. Deixa eu voltar. No exemplo 2, né? A sua pergunta, como eu estou em outra janela, ah, tá. Ah, sim, perdão, aqui tá certo, aqui está certo. Aqui é um, eu coloquei errado. Obrigado. Não, não, aqui foi eu coloquei errado mesmo, aqui é mais, obrigado. 2 menos 1 e eu coloquei menos 1, né? Então, aqui, 7 mais 1i. E aqui, olha,
Fazendo o jogo de sinal também, desse sinal com os outros, né? Repetindo, vai ficar 3 menos 4 menos 1 e 2 menos 1, né? 2i menos 1i. Então aqui vai ficar 3i. Beleza. Agora eu coloquei certo. Então eu tenho aqui esse númerozinho, tá? E uma coisa interessante sobre os números complexos que eu disse na outra aula, né? Nos números inteiros, por exemplo, eu consigo escrever assim, ó, menos 3, né? Eu sei que o menos 3 é menor que o menos 2, que ele é menor que o menos 1, que é menor que 0, que é menor que 1, que é menor que 2, e assim por diante, né? A gente consegue contar. Por exemplo, 0, 1, 2, 3, eu sei que tem um menor que o outro. Nos números complexos a gente não tem isso, né? É meio estranho pensar nisso, mas não existe. Por exemplo, qual número aqui que é maior, né? O 7, Z1 mais Z2 ou Z1 menos Z2? A gente não tem um critério ainda para pensar nisso. Tem uma característica desse número, né? A gente pode, vou mostrar para vocês depois. A gente vai chamar de módulo desse número. Dá para pensar qual que é maior, mas não é bem essa relação que a gente tem para contagem, tá? Então vocês nunca vão ver uma pergunta qual número que é maior nos números complexos ou qual que é menor. E a outra operação que a gente fez foi a multiplicação. Então vou usar os mesmos valores, tá? Vou fazer agora Z1 vezes Z2. Vamos lá então, vai ficar aqui. Z1, 3 mais 2i. E Z2, 4 menos 1i. E aí aqui eu vou fazer todas as multiplicações, tá? Então eu vou fazer primeiro essas. 3 multiplicando os outros parênteses e depois o 2i multiplicando, tá? Começando pelo 3 multiplicando aqui então. 3 vezes 4, né? Isso aqui vai ficar 12. Depois, 3 vezes menos i. Então, tem menos 3i. Tem que tomar cuidado com os sinais, tá? Multipliquei, agora eu vou para essas multiplicações. Então, tem mais 2 vezes 4i. Então, eu tenho mais 2i vezes 4. Então, eu tenho 8i. E, por último, mais 2i vezes menos 1i. Ficaria assim, ó. Mais 2i vezes menos 1i, né, que a gente vai fazer, ficaria positivo e negativo dá negativo, né? 2 vezes 1, 2. E i vezes i, eu não vou deixar assim, né? I vezes i. Eu vou colocar um número vezes ele mesmo é ele ao quadrado. Então, eu sei que essa multiplicação aqui é menos 2i ao quadrado. Beleza. Até aqui tranquilo? Alguém gostaria de perguntar se a gente continuar? Isso, tá? Na verdade é igual. Tá? Você pode até imaginar que o, o izinho aqui é o x, tá? A sacada é no próximo passo aqui. Por isso que eu fiz essa pausa, tá? Então eu vou agrupar o que é possível aqui, olha. O 12 sozinho, não tem nem outro valor sem o i, né? Menos 3i mais 8i, eu tenho aqui mais 5i, né? Menos 3 mais 8, sobra 5. Aqui que está o diferencial, tá? Olha, aqui é menos 2 vezes i ao quadrado. E aí vamos lembrar do que eu coloquei lá na primeira tela. Ó. A gente falou que i ao quadrado é igual a menos 1. Tá? Isso que vai ser importante lembrar. Duas afirmações serão importantes ser lembradas. Essa e essa. Tá? Normalmente a gente vai trocar a raiz de menos 1 por i. E normalmente a gente vai trocar o i ao quadrado por menos 1. Tá? Ao contrário. Quando tiver ao quadrado, a gente volta para o número. E quando tiver a raiz, a gente volta para a letra. Geralmente é assim que vai funcionar. Tá? Então aqui, ó, o i ao quadrado vai virar menos 1. É isso que eu vou deixar aqui.
Agora eu consigo resolver um pouquinho mais. Ó. Vai ficar 12 mais 5i. E esse menos 2 vezes menos 1, isso aqui vai me dar mais 2. Então, na verdade, o que eu tenho? Juntando o que tem i com o que tem i, o que não tem i com o que não tem i, eu tenho 14 mais 5i. Esse aqui é o resultado da multiplicação do Z1 pelo Z2. Beleza? Fácil ou difícil até agora? Bem tranquilo, né? Só não errar nas continhas aqui e lembrar isso, né? São essas as duas substituições que a gente vai ter que ter em mente. Oi. Uhum. Não, não, nesse momento aqui não, tá? Então, a ideia é justamente deixar assim mesmo. Mas entendendo, né? Se eu escrever isso aqui para você, a gente já sabe que é diferente quando aparece um x lá, já sabe que significa a raiz de menos um. Ficou faltando aqui a divisão, né? A gente somou, subtraiu, multiplicou. Ficou faltando a divisão. A divisão, como eu disse no começo da aula, não é bem uma divisão, tá? A divisão dos números complexos é uma simplificação. Então, qual que é a ideia aqui? É sair desse tipo de situação aqui, olha. Por exemplo, se eu tenho aqui 3 mais 2i dividido por 4 menos 5i, né? A divisão é um procedimento que a gente vai chamar de divisão sempre, mas é uma simplificação, parecido com a racionalização das frações, tá? A gente vai eliminar a parte imaginária aqui do denominador, tá? Então, a gente vai reescrever esse número sem o i embaixo. Tá? Então, dividir vai ser basicamente fazer isso aí. Reescrever essa fração, mas de forma que apareça um outro número aqui, olha, embaixo, mas que ele não tenha o izinho. E aí isso vai facilitar nos próximos cálculos utilizando essa fração aqui. Então, na verdade, a divisão é basicamente uma simplificação das frações. Do mesmo jeito que a gente tinha com as raízes, né? Que a gente faz. 3 sobre raiz de 2. É muito difícil fazer um valor final ou uma fração escrita desse jeito aqui, ó, 3 sobre raiz de 2. Tá? O que a gente faz? A gente racionaliza essa fração. O que significa fazer isso? Eliminar a raiz do denominador. Pode continuar sendo uma fração? Pode, mas o importante é que não tenha essa raiz aqui embaixo. Então, o mais comum é escrever assim, ó, o que a gente faz? A gente vem aqui, multiplica por raiz de 2 sobre raiz de 2. Por que eu posso fazer essa multiplicação aqui? Né? Olha aqui, essa fração, um número dividido por ele mesmo, isso aqui na verdade é 1. Então, quando eu multiplico 3 sobre raiz de 2 vezes 1, não vai mudar em nada. Eu só estou mudando o jeito de escrever, mas o valor é o mesmo. Né? É o mesmo que escrever 10 sobre 2 ou 5, dá na mesma. Né? A gente só está mudando o jeito de escrever aqui. E aí, o que a gente faz nesse caso aqui? Nós multiplicamos em cima, 3 raiz de 2, e embaixo, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2. O que acontece quando a gente multiplica um número por ele mesmo? Né? Eu vou ter aqui a raiz de 2 ao quadrado, que é 4, né? Vou colocar aqui. E raiz de 4 eu consigo calcular. Vai ficar 3 raiz de 2 sobre 4. Qual que é a diferença? Né? Então, de escrever assim, ó, 3 sobre raiz de 2 ou 3 raiz de 2 sobre 4. Parece que foi até mais complicado ainda. A diferença é que o comum, né, é não ter uma raiz no denominador. A gente vai fazer algo parecido, tá? Pode falar, Matheus. Oi? Ah, é. No final, né? Aqui. Distraído. Obrigado. 2, 2. Então a ideia é essa, ó. Fora a falha técnica aqui, eliminar a raiz embaixo. Coloquei o 4 e esqueci de calcular a raiz. A gente vai fazer algo parecido com isso aqui, tá? Nós vamos eliminar, só que em vez de eliminar a raiz, a gente vai eliminar o valor
complexo que aparece embaixo. E para isso nós vamos precisar de um conceito chamado de conjugado de um número complexo. Geralmente os cálculos vão ser mais simples que os números, tá? O conjugado de um número complexo, então se eu tenho um número complexo aqui, ó, vou chamar ele de z, né? A gente viu que é um A mais um B vezes um I, né? O que é o conjugado de um número complexo? O conjugado dele a gente vai representar por z também, só que com uma barrinha em cima. E como que eu vou ler isso aqui? Z barra. Tá? É estranho o nome, mas é assim mesmo. Ou conjugado de z, se vocês preferirem. Tá? Então, o conjugado do número z é A menos BI. Então, o que mudou aqui? Eu mudei o sinal da parte imaginária. Tá? Então, vou colocar uns exemplos aqui, só para vocês verem com os números como é que funciona. É só isso. Tá? O conjugado de um número é simplesmente o mesmo, aparentemente o mesmo número, só que com a parte imaginária com sinal oposto. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho meu número aqui, Z1, é igual a 3 mais 2i. O conjugado do Z1, que a gente vai representar assim, sempre tiver uma barrinha, tá? Então, Z1 barra é igual a 3 menos 2i. Pronto, só isso, tá? Outro. Vou colocar vários tipos aqui. Se fosse assim, menos 5 menos 2i. Então, o conjugado do Z2 é 5 mais 2i. Tá? Então, eu vou simplesmente trocar o sinal da parte imaginária. Não é que no primeiro vai ser positivo, no segundo vai ser negativo, não. Tá? Então, olha, a partir do momento que eu coloco esse menos aqui, antes da parte imaginária, eu estou trocando o sinal dessa parte. Então, se era menos, né? Se eu coloco menos, menos 2, na verdade é mais 2. Só que não precisa ficar escrevendo assim. Já posso colocar direto o meu valor. Outro caso, conjugado de Z3 é menos 5 menos 7i. O conjugado desse número aqui é menos 5 mais 7i. Tá vendo? Eu mudo só o sinal da parte imaginária. Se fosse só assim, menos 2i, ou 2i só, né? Ou 7i, para não ficar muito igual. O conjugado disso aqui é, conjugado de Z4 é menos 7i. Então, mudei o sinal da parte imaginária, tá? E se fosse só um número real, né? Se fosse só assim, Z5 é 12. Qual que é o conjugado de Z5? 12, tá? Por quê? Eu mudo o sinal da parte imaginária e não aparece aqui. Então, se tiver só a parte imaginária, eu continuo mudando. E nos outros casos, compostos por parte imaginária e real, a gente muda o sinal da parte imaginária. Então, esse númerozinho novo, né, sempre vou começar tendo um valor referência. Tá? Então, eu vou ter que ter um Z1 para pensar no conjugado dele. Eu preciso de um Z2 para pensar no conjugado dele. Tá? Não vai surgir do nada esse valor aqui, não. Então, eu tenho o conjugado de um número complexo, mudando o sinal da parte imaginária aqui, somente. Tá? Então, esses dois números estão relacionados assim. Diga, Arthur. Sim, tá? Ou vai pedir para você encontrar o conjugado, né? Ou vai ser um tipo de problema exatamente pelo motivo que eu estou mostrando isso aqui para vocês, para a gente conseguir fazer a divisão que eu falei, tá? Então, se, por exemplo, pedir a divisão de um número complexo pelo outro,
você vai ter que ter essa noção aqui de encontrar o conjugado de um dos valores, tá? Então, só para fechar aqui a parte do conjugado, descobrir o conjugado de número complexo é achar um outro número com o sinal da parte imaginária oposto, tá? Quando a gente começar a desenhar esses números aqui, tá? Colocar eles no gráfico, vocês vão ver no plano, vocês vão ver que tem bastante relação entre tudo que a gente está calculando aqui. Pensando então no conjugado, a gente consegue descobrir a divisão que eu disse para vocês, né? Ou a simplificação, como vocês preferirem chamar, tá? Mas é chamado de divisão mesmo, tá? Divisão de números complexos. Então, do mesmo jeito que a gente tem a divisão dos números reais, né? Eu não posso dividir, por exemplo, 3 por 0, né? Isso aqui não existe, continua sem existir, tá? Então, para eu fazer uma divisão, o denominador tem que ser diferente de 0. Continua valendo essa regrinha. Como é que é feita a divisão dos números complexos? Para eu dividir um número, vou chamar aqui, olha, dois números, Z1 e Z2. Como é que eu faço essa divisão aqui, Z1 sobre Z2, né? Ou Z1 dividido. É mais incomum escrever assim, tá? Dividido por Z2. Tá? Então, vou deixar sempre na forma de fração. Como é que eu faço a divisão de Z1 por Z2? Para dividir o Z1 por Z2, eu vou colocar Z1 sobre Z2 vezes, e aí que entra o que a gente acabou de falar, o conjugado sempre do Z2, tá? Do Z2 aqui. Opa, ficou muito em cima. Então, dividir, olha, bem parecido com o que a gente fazia com as raízes. Quando tinha uma divisão e uma raiz embaixo, para a gente racionalizar, simplificar aquela fração, a gente multiplicava pela raiz que aparecia embaixo, né? Em cima e embaixo. Agora a gente vai multiplicar pelo conjugado, né, do denominador aqui. Sempre do denominador? Sempre do denominador. Tá? Então, na verdade, a gente não está fazendo exatamente uma divisão igual a gente conhece lá, né? Quanto que é 36 dividido por 4? A gente tem que descobrir um número vezes 4 que dê 36. Não é bem assim que vai funcionar. A gente vai simplificar Z1 sobre Z2. Vamos ver na prática aqui, ó, como é que funciona. E aí, para dividir, é mais complicado. Na verdade, não é tão complicado, é mais longo. Por quê? Eu preciso lembrar do conjugado, saber o que é um conjugado, né? E também vou precisar saber multiplicar os números complexos. Então, envolve dois conceitos aí. Então, vamos dividir aqui, por exemplo. Olha, se eu quiser dividir aqui, eu vou colocar aqui o Z1 igual a 3 mais 2i e o Z2 igual a 2 menos 1i. Como é que eu calculo, então? Vou colocar aqui em cima. Quanto que é Z1 sobre Z2, né? E aí, eu vou usar a formulazinha que está aqui, ó. Para calcular o Z1 sobre Z2, eu vou reescrever Z1 sobre Z2. Então, vou colocar 3 mais 2i sobre 2 menos i. E vou multiplicar, aí aqui que entra, né, a noção de divisão que a gente vai colocar agora. Eu vou multiplicar por o conjugado do denominador. Então, vou colocar aqui, só para a gente lembrar o que, que é. Olha, o Z2 bar, que é o conjugado aqui, é 2 mais i, né? Então, vou deixar a parte real igual e mudar a parte imaginária. Vai ficar vezes 2 mais i. E aqui também 2 mais i, tá? Precisa colocar os parênteses? Não necessariamente, mas eu tenho que lembrar que eu não estou multiplicando só esse carinha com esse aqui, tá? Então, por isso que eu vou colocar, para não ter o perigo de errar na hora de multiplicar. Então, eu tenho que lembrar que eu estou multiplicando todo mundo aqui. Acho que se tem uns parênteses, fica mais fácil a gente lembrar que eu tenho que distribuir toda a multiplicação aqui, né? E aí, aqui eu vou ter que fazer esses cálculos.
Vamos lá, então. Eu vou fazer separado e depois vou voltar com os resultados aqui, para não ficar muita coisa na mesma tela depois. Tá? Então, vou colocar primeiro aqui 3 mais 2i vezes, então aqui é meu rascunho, 2 mais i. Do mesmo jeito que a gente fez agora, né? Vou multiplicar esse por esse, esse por esse, esse por esse e esse por esse aqui. Começando pelo 3, vai ficar 3 vezes 2, 6, depois 3 vezes i, 3i. Agora o 2, né? Multiplicando. Vai ficar 2i vezes 2, ficar mais 4i, e 2i vezes 1i. Isso aqui é a mesma coisa que mais 2i ao quadrado. O que dá para a gente juntar aqui? Olha, eu posso juntar 6, aqui 3 mais 4, 7i, e aqui eu vou usar aquela noção novamente. O que é o i ao quadrado? Então, como eu disse para vocês, sempre vou ter que ficar lembrando disso aqui. I ao quadrado é menos 1, beleza. Então, o que acontece aqui? 2 vezes menos 1. Na prática, então, sempre que tiver o i ao quadrado, o que vai acontecer com o meu número? Multiplicar por menos 1, o que acontece? O que faz com o meu número aqui? Sempre que eu multiplico um valor por menos 1, o que acontece? Inverso sinal. Tá? Então, sempre que aparecer o quadrado, pode deixar na sua mente aí também dessa forma. Sempre que tiver i ao quadrado, eu vou inverter o sinal. Então, aqui, mais 2i ao quadrado, na verdade, significa menos 2, sem o i. Tá? Por quê? Eu apaguei ali, mas vou deixar aqui de novo. I ao quadrado é menos 1. Só isso, tá? E vamos simplificar um pouco mais a expressão. 6 menos 2, 4, mais 7i. Beleza. Esse é o meu numerador. E a outra parte? Mesmo esquema. 2 menos i vezes 2 mais i. Se eu multiplicar aqui, olha, primeiro eu vou começar com 2. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes mais i, mais 2i. Depois, menos i vezes 2, menos 2i. E por último, menos i vezes 1i. Então, vai ficar menos i ao quadrado. Olha o que acontece aqui no meio. Ó. Mais 2i menos 2i. Mais 2 menos 2 dá 0, né? Vou sobrar então com 4 menos... O que é o i ao quadrado? Menos 1. 4 menos menos 1, isso aqui é 5. Então, lá na minha fração, depois de multiplicar, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter. O numerador a gente calculou, né? Ficou 4 mais 7i. E o denominador é 5. Então, deixa eu só ajeitar aqui. O que a gente acabou de fazer, olha, dividir, mas ainda continuou sendo uma fração. Então, como eu disse para vocês, a gente vai chamar isso de divisão, mas na verdade é uma simplificação dos números complexos. Então, quando eu dividi o z1 pelo z2, eu multipliquei essa fração, z1 sobre z2, pelo conjugado do denominador. Tá? E aí, aqui vai ficar 2 mais i sobre 2 mais i. Multiplicando, fazendo essa multiplicação aqui, o que eu vou chegar em uma fração sem um número complexo, sem um número complexo embaixo. Sempre vai ser um número real. Se depois que eu fizer ainda sobrar o i embaixo, é porque eu fiz errado. Tá? Então, a ideia é fazer essa simplificação aqui que a gente vai chamar de divisão. Beleza? Fácil ou difícil? Chato é, né? Mas é fácil ou difícil? Sim, vamos fazer mais. Então, aqui, vamos fazer um outro exemplo aqui. Item B. Isso é para qualquer número complexo, independente
dos sinais, dos números, tá? Então, inclusive, ditem para mim aí dois valores, por favor. Dois números complexos. Um Z1 e o outro Z2. Ditem aí pra gente continuar rapidinho, por favor. 12 menos 5i, beleza. E outro? 7 mais i, beleza. E aí, ó, no outro caso a gente fez Z1 sobre Z2, né? Agora vamos fazer o contrário, tá? Z2 sobre Z1. Como é que eu calculo isso aqui? Z2 sobre Z1 vai continuar sendo Z2 sobre Z1. E eu vou multiplicar pelo conjugado do denominador. Não é sempre o conjugado do Z2, tá? É sempre o conjugado do denominador, do divisor aqui. Então, eu vou colocar Z2, Z1, né? Perdão. O conjugado do Z1 duas vezes aqui, em cima e embaixo. Então, é essa continha que a gente tem que fazer. E a gente vai chamar esse cálculo aqui de divisão de Z2 por Z1. Então, o que eu vou precisar? A primeira coisa que eu vou precisar é do conjugado do Z1. Então, eu vou precisar do conjugado do Z1, que é 12 mais 5i. Ótimo. Substituindo ali, então, vai ficar Z2 sobre Z1 é 7 mais i sobre 12 menos 5i, que é multiplicado por o conjugado do Z1, né? Que é 12 mais 5i. Em cima e embaixo. Ok? Então, só por conta do espaço aqui, eu vou fazer separadamente de novo, tá? Fala, Ariadne. Não, é sempre do valor que está embaixo, tá? Então, você vai olhar, estou fazendo aqui Z2 em cima, dividido por Z2. Então, eu vou pegar o conjugado do número que está embaixo. Nada. Continuando, então, só substituir na minha expressão, né? Continuo aqui, Z1 sobre Z2 vezes o conjugado do denominador, que é o Z1. Fiz isso, agora vamos fazer as multiplicações. E aí eu vou fazer no meu rascunho de novo aqui, tá? Ao lado. Então, eu tenho que fazer primeiro. A multiplicação é 7 mais i vezes 12 mais 5i, que vai ficar assim. Multiplicar 7 vezes 12 vezes 5, né? Todos os valores aqui. Então, primeiro, 7 vezes 12 dá 70, 84, né? Depois, 7 vezes 5, 35i. Agora o i, 12i, né? E 5i ao quadrado. Então, mais 12i mais 5i ao quadrado. Dá para agrupar a princípio aqui 35i com 12i. Então, eu tenho 84 mais 35 com 12, vou ter 47i, mais 5i ao quadrado. E o que a gente falou agora? I ao quadrado é igual a menos 1. O que acontece se eu multiplico um número por menos 1? Muda o sinal. Então, aqui, olha, o que eu tenho? No lugar desse 5i ao quadrado, eu vou escrever menos 5, sem o i. Tá? Então, eu substituí o i ao quadrado por menos 1 e calculei. Então, só mais uma vez aqui para ficar claro, o que eu estou fazendo nos próximos casos é, no lugar desse i ao quadrado, eu estou pondo menos 1. Multiplico,
mudo o sinal, tá? Fiz isso. Agora dá para simplificar mais uma vez a minha expressão. Vou ter, então, 84. Eu consigo agrupá-lo. 84 menos 5. Tem um risquinho aqui, mas... beleza. Então, aqui, 84 menos 5, 79, mais 47. E, beleza. Esse é o meu numerador. Na parte de baixo, eu tenho que multiplicar 12 menos 5i vezes 12 mais 5i. Então, vamos fazer essa multiplicação aqui, né? Todo mundo com todo mundo. Então, 12 vezes 12, 144. 12 vezes 5, 60i. 5 vezes 12 agora. 60i de novo. Atenção com os sinais. E por último, menos 5i vezes mais 5i. Então, vou ter menos 25i ao quadrado. E aí, usando o que a gente acabou de falar, olha. Esses números são opostos. Cancela. Vai sobrar 144. Cor errada. Aqui. 144. E esse 25 aqui, olha. O que vai acontecer com ele? Eu vou mudar o sinal, né? Por quê? Porque tem esse i ao quadrado que a gente acabou de falar. Então, é menos 25 mais... vezes menos 1, né? Vai ficar mais 25. Então, eu tenho aqui 169. Esse é o meu denominador. Voltando lá para a nossa página principal, o que eu descobri aqui? Os numeradores, este vezes este, resultou em 79 mais 47i. E embaixo, 169. Então, esse é o resultado da nossa divisão 2 por Z1. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Alguém gostaria de perguntar antes da gente continuar? Beleza. Então, ó. Então, por enquanto é isso que eu gostaria que vocês conseguissem fazer, né? Recapitulando aqui o que a gente falou. Identificar. Sempre que tiver o izinho, eu tenho um número complexo. Ele pode ser imaginário puro, se tiver somente o valor com o i. Pode ser um número complexo composto pela parte real e imaginária. E quando tiver as duas partes, eu tenho que saber identificar. Lembrando que a parte real é o número que está sozinho, sem o i. E a parte imaginária, né, a gente vai chamar de parte imaginária, o coeficiente aqui, olha, que acompanha o izinho. Fiz isso, ótimo. Já consegui identificar um número complexo e as suas partes. Depois eu preciso saber operar com esses números. Para somar ou subtrair é parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Na soma e na subtração elas não se misturam. Era igual quando a gente tinha uma expressão com x, né? Eu somava o que tem x com o que tem x e o que não tem x com o que não tem x. Para somar e subtrair os números complexos é a mesma coisa. Lembrando que tem a unidade imaginária aqui. E para multiplicar, eu já posso misturar os valores, né? Eu vou multiplicar todo mundo por todo mundo. Lembrando que i ao quadrado é igual a menos 1. E essa substituiçãozinha aqui vai ser importante para a gente várias vezes. Então, somar, subtrair, multiplicar, bem parecido com o que a gente conhece. E a operação que a gente vai chamar de divisão depende de um valor que a gente deu o nome de conjugado do número complexo. O conjugado do número complexo é basicamente o mesmo número, só que com
a parte imaginária de sinal oposto. Então, se eu tenho, por exemplo, 3 mais 2i para um número, o conjugado dele é 3 menos 2i. Se eu tenho 5 menos 2i, o conjugado é 5 mais 2i. E assim por diante, tá? Lembrando, vou trocar somente o sinal da parte imaginária. Para que a gente vai usar esse número aqui? Para fazer uma operação que, apesar de não parecer, a gente vai chamar de divisão de números complexos. Tá? Como é que é feita essa divisão? Eu vou reescrever a minha fração sem um número complexo no denominador. Então, para dividir o número Z1 para o número Z2, eu vou multiplicar por outra fração que tem o Z2 em cima e o Z2 embaixo. Isso não muda nada, né? Multiplicar e dividir pelo mesmo número. Só vou mudar o jeito que eu estou escrevendo. Sempre o conjugado do denominador. Tá? Então, se tenho o Z2 embaixo, eu vou multiplicar pelo conjugado do Z2. Então, a gente faz as multiplicações do jeito que fiz aqui, né? Eu fiz um rascunho. Se eu quiser fazer tudo junto aqui na minha conta,